Paz de Deus, crianças, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou muito bem. Estou muito feliz para a gente poder estar aqui mais uma semana, para mais uma aula, para aprender sobre mais uma pessoa muito importante na Bíblia. E hoje a gente vai aprender sobre a história de José. Isso aí. Mas antes da gente aprender a história de José e eu ver como ele foi fiel ao Senhor, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar a Deus? Vamos lá. Pai querido, em nome de Jesus, Deus, nós estamos aqui na Tua presença. Nós te agradecemos por esta semana que passamos. Te pedimos que o Senhor nos guarde nesta semana que nós estamos iniciando, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos dê livramento, nos ajude, nos guarde, nos abençoe. Obrigada, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua graça que se renova todos os dias. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças, o versículo memorizando desta semana, ele se encontra em Salmos, capítulo 33, versículo 18. Vamos lá? Pegue a sua Bíblia e acompanhe junto comigo a leitura de hoje. Salmos 33, 18. Onde diz assim: É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Mais uma vez, é o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem, é Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Que lindo, não é? Esse salmo diz que o Senhor Jesus que nos protege, é Deus que nos protege, que nos guarda, e nele encontramos segurança. Que coisa linda, né? Crianças, hoje nós vamos falar sobre a história de José. Vocês sabem quem foi José? José era filho de Raquel e Jacó. Isso mesmo. A família de Jacó era muito grande. Jacó tinha 12 filhos e um deles era José. José era um filho muito amado por Jacó. Um dia, Jacó deu uma túnica para José. Uma túnica muito colorida, muito colorida. E José, tudo o que acontecia, ele ia correndo contar para os seus irmãos. Mas os seus irmãos, ao verem que José recebeu uma túnica do seu pai muito colorida e muito bonita, não ficaram nada contentes com o que havia acontecido. Então, um dia, Jacó disse para José: José, meu filho, vá até o campo e procure seus irmãos. Então José foi procurar os seus irmãos. Mas os seus irmãos estavam com muita inveja de José, por tudo que ele recebia de seu pai. José era um filho muito amado por Jacó. E por causa dessa túnica colorida que José havia ganhado do seu pai, seus irmãos estavam com muita inveja. E quando José apareceu lá no campo para procurar os seus irmãos estavam tramando um plano para matar José. Isso mesmo, os irmãos de José não gostavam dele, estavam com muita inveja. Então tramaram um plano para matar José. Mas, ao invés de matá-lo, eles resolveram jogar José em um poço. Isso mesmo. Arrancaram a túnica de José e jogaram José no poço. E José ficou lá. Enquanto José estava no poço, seus irmãos estavam discutindo o que eles iriam fazer com José. Então, uma caravana de ismaelitas estava passando por aí, lá por onde eles estavam. Então os irmãos de José, ao invés de deixarem ele ali no poço para morrer, resolveram vendê-lo como escravo para os ismaelitas. Isso mesmo. Tiraram José do poço e levaram ele para o Egito, onde José foi escravo. Chegando no Egito, José foi vendido para Potifar. E na casa de Potifar, José era escravo, mas mesmo sendo escravo lá no Egito, uma terra distante, longe do seu pai, que ele tanto amava, longe dos seus irmãos, José nunca deixou de ser fiel ao Senhor. Ele sabia que poderia estar lá em dificuldades, mas ele servia a um Deus fiel. Então José também era fiel ao Senhor. Então José prosperou muito na casa de Potifar. E a casa de Potifar foi muito abençoada porque José estava lá.
Isso mesmo, crianças. Onde nós estivermos, nós temos que fazer a diferença, como José fez. A esposa de Potifar queria José para ela, mas José era muito fiel ao Senhor e não queria saber daquela mulher, não. Então ela tramou uma emboscada para José. E José foi para a cadeia, foi para a prisão. Lá José ficou por muito tempo. Mas mesmo estando na prisão, José era muito fiel ao Senhor. E mesmo na prisão, ele prosperou. Vocês acreditam? Ele prosperou naquela prisão e ele se tornou o supervisor da prisão. Vocês acreditam nisso? Eu acredito. Eu acredito que onde nós estivermos, mesmo que seja numa prisão, nós podemos fazer a diferença e transformar aquele lugar. José fez isso. Muito bem. Vamos continuar a história? Um dia, o copeiro e o mordomo do faraó estavam lá naquela prisão. E os dois tiveram um sonho cada um. Então procuraram José e José disse para eles o que aquele sonho significava. Então o copeiro, infelizmente, foi morto, mas o mordomo voltou para o castelo, voltou para o faraó, junto com o faraó. Então, antes do mordomo ir para lá, José falou para ele assim: olha, meu amigo, lembra de mim quando você estiver perante Faraó. Lembra de mim porque eu estou preso aqui injustamente. Eu não fiz nada, eu não sou culpado de eu estar aqui. Aí o mordomo chegou lá, junto ao Faraó, mas esqueceu de José. Vocês acreditam? Esqueceu de José. E José ficou mais 2 anos na prisão, sem o mordomo lembrar dele. Então, um dia, Faraó teve um sonho que deixou ele muito preocupado e muito intrigado, porque ele não sabia o que significava. O sonho que Faraó teve era que ele via 7 vacas gordas, bonitas, sendo engolidas por 7 vacas magras. Então, Faraó acordou, assustado, e pensou, no que poderia ser aquele sonho. Como ele não sabia, voltou a dormir. Então ele teve outro sonho. Neste sonho, ele sonhou que 7 espigas de milho bem bonitas eram engolidas por 7 espigas de milho bem ranzinzas, bem feias. Então o faraó ficou muito preocupado e queria muito saber o que significava aquele sonho. Mas ninguém no reino conseguia dizer para Faraó o que significava. Então, vocês lembram do mordomo? Ele lembrou de José. Ele disse para Faraó: olha, Faraó, lá na prisão tem um cara que desvendou, que deu o significado de um sonho que eu tive há 2 anos atrás. E exatamente como ele havia dito, assim aconteceu comigo. Então o Faraó mandou chamar José lá na prisão. José veio e o Faraó contou para ele o seu sonho, e José e Deus deu a interpretação daquele sonho para Faraó. Era algo muito importante, crianças. Aquele sonho de Faraó significava que iria ter 7 anos de muita fartura em toda a terra, não só no Egito, em toda a terra, e 7 anos de muita pobreza, de muita seca e muita escassez. Então, José disse para o faraó: olha, Faraó, eu, se fosse o senhor, escolheria alguém muito bom para pôr como governador e para pôr alguém que olhasse as plantações e tivesse uma estratégia para poder passar por esses 7 anos de muita seca que viriam depois desses 7 anos de fartura. Então, você sabe o que aconteceu? O faraó colocou José como governador. Isso mesmo, ele se tornou governador do Egito. José, mesmo naquele tempo da prisão, mesmo quando seus irmãos jogaram ele no poço, José foi muito fiel e agora Deus estava recompensando José. Que história linda, não é verdade? Muito linda, eu gostei muito dessa história, porque ela nos mostra, crianças, que nós não podemos até ficar tristes, mas não podemos desanimar diante de uma situação desafiadora que acompanha a gente. Que José adorou e foi fiel ao Senhor mesmo estando numa prisão.
Provavelmente não deve ter sido nada fácil estar naquela prisão, não é verdade? Mas José foi fiel. Isso aí, crianças. E crianças, José, como governador do Egito, fez com que aquela terra prosperasse e deu ideias para guardar os cereais, para que quando viessem os 7 anos de escassez, eles ainda tivessem alimento. E foi bem isso que aconteceu. Quando faltou alimento nos outros lugares, as pessoas vinham de muito longe para comprar mantimentos no Egito. Vocês viram o como é importante ter um bom governador, uma pessoa que saiba atender a necessidade das pessoas sempre com os olhos em Cristo? Isso mesmo, é muito importante, crianças. José foi um ótimo governador. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Vocês, assim como os irmãos de José, vocês já sentiram inveja de alguém? Vocês sabem identificar quando vocês estão com inveja? Vocês sabem identificar em vocês o que é inveja? Vocês já fizeram essa pergunta para vocês mesmos? Vamos refletir sobre isso, vamos pensar um pouco sobre isso. Ter inveja, a gente pode diagnosticar, a gente pode entender que a gente está tendo inveja quando a gente fica triste quando alguma coisa de bom acontece com um dos nossos amigos. Você fica triste quando um amigo seu ganha algum presente ou ganha alguma coisa nova e você não ganha? Você fica triste? Ou você fica feliz quando acontece alguma coisa de ruim para um dos seus amigos ou com alguma pessoa próxima? Você fica triste, você fica contente, feliz com uma coisa ruim que acontece para outra pessoa? Isso é ter inveja. Se você tem esses sentimentos, você tem inveja. Todos nós às vezes sentimos inveja. Mas quando nós entendemos que nós temos inveja, nós temos que pedir perdão ao Senhor. Pedir perdão e dizer para o Senhor que Ele tire esse sentimento tão ruim do nosso coração. Senão nós vamos nos tornar como os irmãos de José. Isso mesmo. Isso não é o que o Senhor quer para nós. O Senhor quer para nós que nós sejamos como o seu filho José. Isso mesmo. José era muito fiel e muito amado pelo Senhor. Crianças, vocês gostaram da história de hoje? Eu gostei muito, aprendi muito com a história de José. E para finalizar, vamos fazer uma oração para o Senhor, pedindo perdão pela nossa inveja, porque às vezes a gente tem sentimentos que não são bons, não é verdade? Mas nós devemos pedir perdão ao Senhor. E agora, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, Deus, nós te pedimos que o Senhor perdoe, Senhor, a nossa inveja. Perdoe, Senhor querido, nossos sentimentos, Pai amado, contrários à Tua palavra. Aquilo que o Senhor não se agrada, Deus. Tira do nosso coração toda inveja, toda soberba, todo orgulho, toda vontade, Senhor, de desejar o mal para o próximo, Senhor. Que o Senhor esteja ao nosso lado e nos ajude a ter um coração igual ao Teu. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, crianças? Eu espero vocês até a próxima semana para a gente aprender mais sobre histórias da Bíblia. Uma boa semana para vocês e fiquem com Deus. Um beijo!